Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, sempre com as notícias na medida certa, com informações semanais aqui para você. Queremos agradecer a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. E lembrando que você pode rever as nossas informações no YouTube, onde você encontra Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no Facebook. Você que prefere a parte impressa de informação, temos o nosso diário, onde você encontra o Facebook A Hora da Notícia. Sendo assim, vamos dar então início ao Tele Brasil Notícias de hoje, apresentando as informações desta e da semana também anterior. Governo está fazendo revisão do cadastro do Bolsa Família. Matrículas na educação básica registram alta em 2022. Carnaval deve movimentar o setor de turismo e viagens. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos essa edição falando do Bolsa Família. O governo está fazendo uma revisão nos cadastros do Bolsa Família. Tudo porque 2,5 milhões de pessoas que recebem o benefício estão em situação irregular. O ministro Wellington Dias realizou uma visita a uma cozinha solidária localizada no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, que fica a 34 quilômetros de Brasília. Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa e disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado, que tem como garantia o Bolsa Família. De acordo com portaria publicada, o limite de desconto será de no máximo 5% do valor do benefício, com um número máximo de 6 parcelas. O Wellington Dias destacou o caráter emergencial do Bolsa Família e disse que o governo vai incentivar o empreendedorismo com programas que serão lançados em breve. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. Vamos agora falar então de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou às distribuidoras que passem a oferecer o pagamento das contas através do sistema Pix. Sim, o pagamento da fatura de energia elétrica.
Geisa faz tudo pelo Pix. Transferências bancárias, paga contas, faz compras. Ela gostou da novidade de poder agora também pagar a conta de luz por essa modalidade. Tem uma hora de almoço, não dá para ir numa lotérica e pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, né, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o Pix como forma de pagamento da fatura de energia elétrica, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via Pix, independente da solicitação do cliente. A ANEEL acredita que a medida vai facilitar a vida do consumidor, evitar problemas com cobranças e até mesmo a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Com o pagamento efetuado pelo Pix, a distribuidora consegue dar baixa no sistema em tempo real. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. É mais prático, que é mais fácil e por isso mesmo facilita o pagamento, melhora o relacionamento, a experiência do consumidor com a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Se vindo para melhorar, será bem aceito. Saúde. E vamos agora falar de saúde, porque a capital paulista, São Paulo, está intensificando justamente a vacinação contra a febre amarela. Vamos acompanhar com mais detalhes. E vamos agora falar de vacinas. Nesta primeira etapa, agentes comunitários fizeram uma busca ativa pelos moradores da zona norte da capital de São Paulo e que ainda não tomaram a vacina. O público-alvo inclui crianças com menos de 5 anos de idade. As vacinas estão disponíveis em todas as UBSs e AMAs e é a principal forma de prevenção da doença, transmitida por algumas espécies de mosquitos. Nesta primeira etapa, a campanha foi reforçada na Zona Norte, considerada de risco por ser uma área com muitas matas. Agentes comunitários fazem uma busca ativa de quem mora na Zona Norte da capital paulista e ainda não tomou a vacina. O reforço vem depois de um caso confirmado no município de Vargem Grande do Sul, no interior do estado. É importante que todos tomem a vacina, especialmente quem viaja para regiões de mata no carnaval. Pelo que eu entendo, dá para a gente poder viajar. Eu que gosto de fazer trilha, então para a gente é mais fácil, né? Então está aí protegido. O público-alvo inclui crianças menores de 5 anos de idade. Elas recebem uma dose aos 9 meses e outra aos 4 anos. Quem tem mais de 5 anos recebe a dose única, válida por toda a vida. As vacinas estão disponíveis em todas as UBSs e AMAs. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar do terremoto na Turquia. Missão humanitária brasileira chegou à Turquia para justamente ajudar nas buscas das vítimas do terremoto. A missão humanitária brasileira chegou a Ankara, capital da Turquia, na madrugada da sexta-feira, ainda noite de quinta-feira no Brasil. A previsão inicial era de que o desembarque seria em Adana, no sudoeste do país, mais próximo às cidades afetadas pelo terremoto da última segunda-feira. Mas o aeroporto da cidade estava sem espaço para receber o avião da FAB. Durante o voo até a Turquia, os militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo acertaram detalhes da ação conjunta. A grande dificuldade nossa é estar em outro país,
no lugar onde a gente não controla os nossos recursos, que a gente não controla o nosso apoio, caso sejam necessários. A gente vai ter dificuldade do clima, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, e também o idioma e a cultura da população local. Há 22 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, além da experiência, esta médica trouxe equipamentos e medicamentos para o socorro imediato às vítimas. A gente está levando equipamento para montar um posto mesmo, um posto avançado. Então, material para via aérea difícil, pequenas cirurgias, drenos, drenagens, amputações, a gente tem material assim. É um somatório de esforços. Está sendo capitaneado pelo governo federal, que está custeando toda a operação, destacando também a importantíssima participação dos estados da federação, que estão disponibilizando profissionais altamente capacitados, altamente prontos para desempenhar essa missão tão importante. Além dos recursos humanos, o avião da Força Aérea Brasileira trouxe 10 toneladas de carga, entre equipamentos de resgate, material de suporte aos militares e kits para prestar atendimento médico às vítimas. Daqui de Ankara, os militares brasileiros seguem em um avião militar turco para Adana. A previsão é que a equipe de missão humanitária do Brasil fique aqui na Turquia por pelo menos 2 semanas. Vamos agora falar de educação. As matrículas na educação básica registraram uma alta em 2022 em aprovação de alunos. Começou também a atingir os índices oficiais ou pré-pandemia. Os dados são inclusive do censo escolar. Vamos observar com mais detalhe. A pesquisa revela aumento no número de matrículas em 2022 na maioria das etapas de ensino e confirma que as aprovações começam a voltar ao patamar pré-Covid-19. Houve cerca de 100 mil novas matrículas no ensino médio e 260 mil no ensino profissional. Crescimento também na educação infantil. 36% das crianças até 3 anos frequentaram a escola no ano passado. A meta para 2024 é atingir 50% desse público. O ministro da Educação destacou que os dados servem para o país construir políticas públicas. Para que a gente possa não só avaliar a situação da educação brasileira, mas construir os caminhos e os desafios que nós temos pela frente. Nenhuma política pública ela existe com êxito se ela não for planejada, e o planejamento só existe se tiver informações. Saúde. Já no assunto de saúde, vamos falar aí de um assunto que já, inclusive, reportamos aqui algumas semanas anteriores. Todas as pomadas para tranças de cabelos estão com a venda proibida pela Anvisa no Brasil. Então, essa é uma informação que estamos repetindo, mas que atualmente foi realmente proibido a negociação ou venda do produto e o uso também. Aumentou o número de casos com efeitos graves associados a esse tipo de produto, como cegueira temporária. Profissionais de beleza também não devem usar as pomadas nos clientes. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Condomínio Dia a Dia. Estamos de volta com o nosso quadro Condomínio Dia a Dia e hoje para responder mais uma vez as suas dúvidas. Aqui conosco, aliás, a semana passada eu falei o nome dela errado, né? É a Sirlene Alexandre. É uma advogada e que também tem especialidades aí na parte de condomínio. Uma coisa que eu vejo muito comentários, daqui a pouco a gente vai às respostas de quem perguntou, mas é a importância de uma ata na Assembleia. Por que que existe a ata? Ela foi criada de alguma forma, ela serve para o quê? No meu tempo, eu trabalhei no ramo imobiliário, no de imóveis, a gente fazia ata naquele livro, né, que era uma ata diária. Hoje ela é informatizada. Então, quais seriam as importâncias? Continua sendo feita em livros? Como é que é isso e aonde se registra isso? Bom, a ata é necessária, é um documento obrigatório em toda assembleia ordinária ou extraordinária. Ponto. Ela deve ser, sim, registrada em um cartório de notas. Hoje as atas elas podem ser digital ou manuscrito.
ambas, de todas as formas, têm que ser registradas. Se for filmagem ou gravadas, deve ter consentimento de todos ali presentes. E no caso, qual a importância de ter essa ata no condomínio? Bom, essa ata é onde registra tudo que na ocorrência do condomínio discutido para que todo mundo saiba os acontecimentos naquele condomínio anual. Então, se você não praticar, não ir nas assembleias, você pode simplesmente solicitar ao condomínio ou à administradora aquela ata e ler. Aí você vai ficar sabendo de todo o conteúdo discutido naquele dia e que se diz respeito a todos. Bom, vamos agora então responder as perguntas de você que nos enviou essas perguntas através da internet, porque, aliás, a semana passada eu deixei em aberto a questão, tem acontecido muito de, no caso, síndico, até o zelador apanhar dos moradores, né? A pergunta que eu fiz a semana passada foi justamente essa. Qual é o comportamento da administradora e também do síndico e do zelador nesse caso? Como é que eles devem se comportar? Você ontem, na semana passada, falou de uma coisa muito importante, que o condômino não precisa ir lá reclamar na porta, ele tem outros mecanismos. E aí, nesse caso? Neste caso, por exemplo, digamos que as pessoas não gostam do síndico, tem birra, não gostam do zelador, também tem birra, tem raiva, por quê? Qual a função do síndico e do zelador? É zelar pelo condomínio, gestar o condomínio. Então, muitas das vezes, as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. Então, começa por aí. Isso causa algumas brigas, alguns conflitos, e muitas das vezes tem muita gente que ameaça o síndico, matá-lo, bater. Então, tem tudo isso. O que eu aconselho? O síndico deve comunicar à administradora, também deve, lógico, prenotar ou anotar no caderno de reclamação, que é muito importante, esse caderno de reclamação, ou e-mail de reclamação do condomínio. E fazer um boletim de ocorrência contra aquele condômino ou proprietário, não contra o condomínio. Porque as responsabilidades cíveis, tanto criminal como de civilização, de pessoas cívicas, claro que aquela pessoa vai responder pela sua unidade. Lembrando que, digamos que aquela unidade está locada. O síndico deve comunicar imediatamente o proprietário será notificado, este irá comparecer ao condomínio, irá conversar com essa pessoa que ali habita, e este sim será responsabilizado pela tal atitude, se caso bater, agredir, ferir, alguma coisa nesse sentido contra o síndico e zelador. No caso, então, o proprietário também responde junto com o inquilino? Não responde. O síndico ele tem por obrigação comunicar o dono, o proprietário. Ponto. E o proprietário vai chegar no inquilino e orientá-lo. É a primeira coisa a fazer. Mas aí tem a parte civil também, né? Agora, se for, por exemplo, você não vai chegar no seu inquilino, de repente o seu inquilino bateu realmente, espancou o zelador e espancou o síndico. Aí, claro, aqueles síndicos imediatamente chama a polícia ou vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência contra aquela unidade. Aquela unidade, com certeza, o síndico sabe que está alocado e quem será chamado imediatamente para prestar depoimento e declarações será o inquilino. Agora, se de repente o inquilino não estiver dificultando, aí sim poderá ser chamado o locatário e este não será responsabilizado, mas ele tem a incumbência de chamar imediatamente aquele inquilino sob pena de rescisão direta daquele contrato de locação. Ok, com estas informações, vamos aqui encerrando o Condomínio Dia a Dia desta semana. Estaremos de volta na próxima semana com mais informações e a presença da doutora Sirlene Alexandre, que está sempre às suas ordens para responder às suas perguntas. Pode até passar as informações dos contatos, né? Obrigada. Qualquer coisa pode entrar em contato pelo meu e-mail advocaciatrindade@hotmail.com ou pelo meu WhatsApp 011 São Paulo 997 68 6749. Condomínio Dia a Dia. Vamos falar também que em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os jornalistas e foram abordados a questão do crescimento econômico, a questão dos juros, que é uma coisa que preocupa tanto o presidente como também
ao país. Essa conversa foi destinada aí com a mídia independente lá no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou um grupo de jornalistas para um café da manhã e um dos assuntos discutidos foi a economia. Lula defende desde o início de seu terceiro mandato que a taxa de juros do Banco Central seja menor para permitir um crescimento econômico maior e o aumento da geração de empregos. O presidente acredita em números melhores do que as previsões do mercado. Eu, dentro do governo, tenho demonstrado um otimismo muito grande. Eu acredito que a economia brasileira vai crescer mais do que as projeções que estão sendo feitas, porque nós precisamos agora começar a financiar os setores que nós queremos privilegiar no funcionamento. São pequenos e médios empreendedores, são pequenas e médias empresas. Isso vai valer para o governo como um todo. Ainda sobre o crescimento econômico, Lula reiterou que sua prioridade é a geração de empregos e o combate à fome. A previsão do FMI é que nós vamos ter um crescimento muito pífio esse ano. E esse país não pode continuar tendo crescimento pífio, porque esse país precisa gerar emprego. Esse país tem que acabar com a fome de 33 milhões de pessoas. Esse país precisa criar emprego formal. O presidente Lula, em sua fala, defendeu um equilíbrio entre as expectativas do mercado financeiro e o reforço dos programas sociais. No meu governo, a gente vai pagar a taxa de juros porque nós somos responsáveis, mas nós vamos cuidar do povo pobre. É por isso que eu acho que o juro não pode ser alto, tem que baixar. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala sobre o STJ, que está admitindo a Selic e juros de mora em contrato de compra e venda de imóvel. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que em contrato de compra e venda de imóvel é lícito às partes estipular correção monetária das parcelas pela Selic. Não basta apenas sonhar com a casa própria. Além de avaliar se o preço cabe no bolso, também é preciso entender bem as cláusulas do contrato, como a correção que será aplicada no parcelamento. É o que alerta o advogado Eric Avelar. O parcelamento, por sua vez, demora 5, 10, às vezes 20, 25 anos. E durante todo esse período, sobre o saldo devedor, incide a atualização monetária. Portanto, o índice escolhido para essa atualização monetária interfere diretamente no preço final que o consumidor pagará. Ele deve se atentar, então, verificar qual é o índice, calcular e, assim, decidir se de fato aquele contrato compensa ou não para ele. De acordo com os autos de um processo que chegou ao STJ, foi ajuizada a ação revisional de contrato de compra e venda do imóvel com pedido de indenização, sob o argumento de que algumas cláusulas contratuais seriam abusivas, entre elas a que previa a taxa Selic como índice de correção. Em primeira instância, a aplicação do índice foi considerada abusiva e a sentença determinou a substituição dela pelo IGPM, além da restituição dos valores. Também foram reduzidos os juros de mora e a cláusula penal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa vencedora do imóvel sustentou que não há ilegalidade na correção pela Selic, porque ela tem o objetivo de recompor o valor da moeda e remunerar a concessão do parcelamento. Ao reformar o acórdão, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que, por terem finalidades distintas, os juros remuneratórios e os moratórios podem incidir em um mesmo contrato. Ela também destacou o entendimento da segunda sessão do STJ de que é legal, na venda de imóvel na planta, a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves. Para a ministra, só se poderia falar de cláusula abusiva se houvesse incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios. E ainda falando da Justiça, a Justiça decretou aqui de São Paulo a falência da livraria. A Livraria Cultura tem mais de 70 anos de história. Possui 2 lojas, uma em Porto Alegre e uma em São Paulo, que é ponto turístico na Avenida Paulista.
A cultura entrou com pedido de recuperação judicial em 2018, alegando problemas financeiros causados pela crise econômica de 2015. Na decisão dessa quinta-feira, em que decretou a falência, o juiz do caso nomeou um novo administrador judicial, que deverá fazer a arrecadação e a avaliação dos bens, que deverão ser vendidos para abatimento de parte das dívidas com credores. Mês de fevereiro, época de carnaval. E o carnaval de 2023 deve movimentar e muito o setor de viagens, principalmente nos locais onde há concentração e muita folia. Vamos acompanhar. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, cidades como Salvador, na Bahia, e Ouro Preto, em Minas Gerais, devem ter uma movimentação 30% maior do que a registrada no último carnaval, anterior à pandemia, em 2020. Em todo o país, 46 milhões de pessoas devem participar das festividades. A Prefeitura de São Paulo crê em um público de 15 milhões de pessoas. Salvador deve receber 800 mil turistas. Recife espera contar com 2 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, são aguardados 5 milhões de foliões entre os bloquinhos de rua e o sambódromo. A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que durante todo esse período da pandemia a gente não conseguiu ter a atividade plena do carnaval e agora a gente retoma com o carnaval de rua, com os blocos, com as escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí. Então a expectativa é muito grande de poder ter o carnaval na capital e no interior também, realizando eventos em várias cidades, mas o Rio de Janeiro espera todos de braços abertos e com a expectativa de ocupação hoteleira muito alta. A gente já tem números da ordem de 95% de ocupação previsto para o carnaval e a gente espera bater todos os recordes possíveis. O setor deve movimentar mais de 8 bilhões de reais durante o carnaval, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Ministério do Turismo também estima a criação de 24 mil vagas de trabalho temporário no período da folia, especialmente em bares e restaurantes. 5 milhões de turistas vai receber no estado do Rio de Janeiro, 4 bi, né, que a cidade também provavelmente vai estar aí com esse número alto na questão econômica e eu vou estar fazendo essa visita técnica a algumas cidades para a gente saber como é que está a estrutura. Vamos também falar de datas comemorativas. Dia 9 de fevereiro foi o dia do frevo, que é uma dança, um ritmo bastante versátil e representativo da região do Pernambuco, no Nordeste. Essa palavra frevo, ela vem do verbo ferver, que é conhecido, inclusive nas classes mais populares, como frever, que inclusive acaba nos levando a danças frenéticas e ao ritmo bastante acelerado. Vamos acompanhar. Quando a gente vê uma sombrinha colorida assim, já associa ao ritmo mais representativo do nosso estado, o frevo. A palavra frevo vem do verbo ferver, conhecido nas classes populares como frever, que remete à dança frenética, ao ritmo acelerado. O dia 9 de fevereiro marca a primeira vez em que o termo foi publicado, em 1907, no Jornal Pequeno do Recife, tempo em que os brincantes e capoeiras traçavam os primeiros passos. E os passos do frevo, os primeiros, vêm a partir da capoeira. Então tem o nome que está sempre voltado para o universo do trabalho. A tesoura, o martelo, não é? E o parafuso. Tem uma relação muito voltada para o universo do trabalho. Mas frevo também é ritmo versátil. Além de ser de rua, é também de bloco, canção, mostra a expressão das multidões e faz reverência também aos velhos carnavais. Quem dança frevo, dança o frevo que quiser, porque o frevo não está para aquele aprendizado apenas de quem faz passos acrobáticos, mas para qualquer pessoa na rua que ouça uma orquestra de metal ou uma orquestra de pau e cordas e que queira evoluir. É o frevo. Tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando então ao final do Tele Brasil Notícias. Antes, vamos falar aí do dia 13 agora de fevereiro, que foi o Dia Mundial do Rádio, data que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas
para a educação e também para a ciência e cultura, que é a Unesco. Mas que realmente não falta motivos para celebrar essa paixão de tantas gerações aqui no Brasil e em todo o mundo. Vamos observar. Isso mesmo, eu estou aqui num espaço, no prédio da Empresa Brasil de Comunicação, aqui na Lapa, reservado a peças históricas das rádios transmitidas pela EBC. O nosso repórter cinematográfico, Altair Cândido, vai mostrar esse toca-discos que era usado na Rádio Nacional, a mesa de áudio que era usada na Rádio Nacional e um microfone também, que ficava na primeira sede da Rádio Nacional, no edifício à noite, na Praça Mauá. A Rádio Nacional não fica mais no edifício à noite, mas a EBC transmite a Rádio Nacional AM e FM e também em ondas curtas, com emissoras no Rio, em Brasília, São Paulo, no Alto Solimões e em São Luís. A EBC também é responsável pela transmissão da Rádio MEC AM e FM. Nós conversamos com o gerente executivo das rádios EBC, Tiago Regoto. Vamos ouvir o que ele disse. A EBC tem só 15 anos, mas ela herda a história da primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é a atual Rádio MEC. A Rádio MEC comemora agora em abril 100 anos de fundação, né, desde que Roquete Pinto viu a primeira transmissão oficial e criou a primeira emissora oficial e a primeira emissora pública, que depois ele doou essa emissora para o Ministério da Educação para se transformar em uma emissora para a sociedade brasileira. E nós temos hoje, entre as emissoras da Rádio MEC e da Rádio Nacional, emissoras em todo o país que fazem uma cobertura ampla e plural do que o brasileiro busca no rádio. E esse foi o Tele Brasil Notícias da semana. Queremos agradecer a sua audiência mais uma vez, também os apoios técnicos do Pedro Henrique e do João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.